seja bem-vindo ao programa Arte Espírita. Hoje vamos falar sobre canto coral. Como é bonito ouvir uma apresentação de coral, vozes uníssonas em harmonia, se conforme afirma o ditado popular, quem canta seus males espanta, ousamos afirmar, quem canta em coro espanta muitos males de uma só vez. Isso porque, conforme esclarece Teresinha Radetic em sua obra Falando de Arte, à Luz do Espiritismo, o canto coral representa a voz da coletividade, que se faz ouvir nas horas de mais entusiasmo na vida dos povos, uma música executada por um conjunto de pessoas formando o que se denomina coro. Em duas obras espíritas, encontramos relatos da importância do canto coral. O espírito André Luiz, em sua obra Os Mensageiros, ao relatar um momento da vida social na colônia espiritual Campo da Paz, quando são convidados para seguir o Salão da Música, descreve o encanto ao ouvir um coro infantil formado por 80 crianças, na qual 50 tocavam instrumentos de corda e 30 cantavam uma graciosa composição com maravilhosa perfeição, que ele menciona ser uma linda bancarola, ao qual nunca ouvira quando encarnado na Terra. Já o espírito Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, relata, na abertura de uma palestra no plano espiritual, antes da realização da prece inicial, a apresentação de um canto coral em homenagem a Jesus. Assim, na mais perfeita ordem, levantaram-se os membros em conjunto, formando um semicírculo à frente da mesa honorável, na qual, na parte inferior, entoando com maestria a comovedora peça Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, produzindo grande emoção em todos que ali se encontravam. As citações nas obras mostram o valor da utilização do canto coral para a espiritualização e harmonização do ser. E para falar um pouco mais sobre canto coral, nós conversamos com Márcia Falcomer, atual diretora de Arte e Cultura da Federação Espírita do Distrito Federal e trabalhadora do canto coral. Vamos ver? Dentro da casa ele tem muito essa função de fazer harmonização, né, de levar um entretenimento também. Mas a gente que está dentro do coral, a gente sente que é um trabalho mediúnico também. Porque a gente trabalha aquelas letras, aquelas vivências, aquelas vibrações primeiro com a gente. E nas casas que tem tratamento espiritual um pouco mais desenvolvido, como a minha também tem, a gente foca nisso, para que a gente possa criar boas vibrações, ectoplasma, né, que a gente sabe que a gente gera através de várias maneiras, e com a arte a gente consegue produzir ele com melhor qualidade. Então ele é utilizado no tratamento espiritual das casas dos espíritos que precisam, e nós mesmos, né? Então ele tem muito essa função também de tratamento, de cura, né? O interessante de quem nunca viu e quer realmente fazer alguma coisa de cantar em um coro, realmente é assistir alguns vídeos, perceber como que funciona. Ele é divisão normalmente em 4 naipes, que a gente chama de grupos. O nome técnico é naipe, né? Eu vou ter o soprano, que são naipes de mulheres que têm vozes agudas. O contralto, que é de mulheres com vozes um pouco mais graves. O tenor, que todo mundo conhece bastante os tenores, né? Por causa do Pavarotti. São os homens das vozes mais agudas, e os baixos e barítonos, que normalmente estão ali um pouco divididos, os baixos mais graves e o barítono ali na região intermediária. Então você tem que ver qual é o tipo de voz onde você vai se encaixar. Isso o maestro vai saber te dizer. Mas o interessante é que se faça assim, um mínimo de aula de canto para que você já chegue conseguindo produzir. Alguns coros recebem pessoas que não sabem nada, mas ele vai ter que fazer aquela questão de ouvir mais, né? Ficar algumas semanas escutando, né? Perceber as diferenças das vozes para poder conseguir cantar sozinho e fazendo os exercícios de técnica.
Mas nós temos alguns vídeos de técnica também na internet. E hoje os corais espíritas, muitos recebem pessoas que realmente não sabem, né? Mas que têm boa vontade e que têm um pouquinho de afinação de ouvido, que sabem escutar, tem que ter esse mínimo. Senão a gente vai trabalhando externamente, né? Com aula de canto ou de audição, realmente ouvindo primeiro. Muito legal as palavras da Márcia, que mostram o potencial que o canto coral possui para envolver, integrar, tocar e harmonizar a criatura humana. Talvez por isso, Teresinha Radetic afirme que a formação de corais espíritas deve seguir uma orientação musical, social e evangélica para efetivamente atender às necessidades de uma comunicação abrangente, na qual o conteúdo da mensagem espírita se revele na harmonia das vozes que cantam em coro o amor fraternal, por aprender a vivenciá-lo, a vivê-lo no exercício da própria arte no canto coral. A música é um instrumento de harmonização do ambiente, do trabalhador que executa, daqueles que a ouvem e também oportunidade de estudo. Portanto, são muitas as vantagens dessa atividade na casa espírita, tanto quanto as possibilidades de trabalho com a música. Assim ficamos por aqui, e que a arte seja a harmonia perfeita entre a ética e a estética.